Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Rcast. Estamos com a presença ilustre, Érico Bito, empresário, químico, empreendedor. Veio ensinar um pouco de como fazer acontecer, não somente dentro das empresas, como dentro do assistencialismo, essa parte social. Érico, muito obrigado por sua presença junto ao nosso podcast e quero disso tirar bons frutos e aprendizado. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu tenho um imenso prazer em poder compartilhar aqui as informações, né? Como você bem disse, tanto da indústria química, como também dessa parte de empreendedorismo social. E hoje a gente vai conseguir, eu tenho certeza, esse formato. Parabéns pelo Rcast, como ficou bem estruturado. E a gente já entendeu que as pessoas precisam e desejam informações precisas, né? Informações com base, com conhecimento. Então, quem quiser hoje empreender na área cosmética e deseja criar a própria marca, é um dos grandes passos aí. A gente vai poder passar algumas informações muito valiosas para essa jornada ser prazerosa e rentável. Érico, eu vou te perguntar algo no tocante ao pessoal. Uma prévia de como iniciou isso daí. Eu quero uma prévia para quem está nos assistindo, para entender como iniciou essa ideia. Hoje você fabrica shampoos, condicionadores, tudo que envolve cabelo, né? É isso, correto? Correto. A E, nossa Anvisa, ela permite a fabricação de produtos cosméticos capilares, corporais, faciais e perfumes. e você iniciou também a produção de perfumes. Exatamente. Inclusive, neste momento, agora aqui em 2026, estamos atingindo um auge e recordes na venda de perfumes, porque realmente isso tem mexido com o brasileiro e cada vez mais as pessoas têm entendido que o olfato é um dos nossos sentidos mais relevantes e que para ambientes serem prazerosos, para que as pessoas tenham mais afinidade umas com as outras, queiram ficar mais próximas, estar exalando um bom perfume agradável facilita as relações. Tá vendo aí, Léo? É, meu. Viu, Kaique? Perfume, viu? É. Érico, eu despertou essa curiosidade, né? Você tinha me falado, conversamos, fizemos uma prévia antes, sobre eu produzir o meu produto. Produzir não, né? Eu pedir algo personalizado. Poxa, de repente eu quero fabricar a marca RC Security de cosméticos. Eu quero fazer um perfume personalizado para presentear os clientes, os amigos, ou até comercializá-lo. Você faz isso, você desenvolve qual é o início e qual é o término disso e o quantitativo. Correto. Então, nós sintetizamos isso em 10 passos. Primeiro, a escolha do INPI. Então, é o registro do nome e qual vai ser a sua propriedade industrial. Porque é isso que significa essa sigla INPI. INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, muitas pessoas, né, que estão iniciando, às vezes elas imaginam que por colocar um CNPJ com o nome, estão garantindo o nome. Ou pegarem um domínio na internet, um .com.br, elas estão também garantindo o nome. E o órgão regulamentador no Brasil que garante que aquilo seja de posse da pessoa, no caso o nome, né, a propriedade industrial, é esse órgão e tem que ter os registros devidos, como por exemplo, na classe... Seria uma patente? Exatamente. Patentear, registrar em cartório, é isso? O cartório, podem ter documentos que você possa ter que registrar em cartório, mas o INPI é um órgão que ele tem por si só a sua demanda e você tem que estar credenciado ali na base deles. E ele é o que garante a propriedade daquela fragrância, daquele... Ele garante a propriedade do nome. Então, por exemplo, se você tem o nome Rcast e esse nome ele só pode ser vinculado às suas empresas, então você precisa resguardar o seu nome no INPI. Porque o que pode acontecer? Digamos que... Eu vou citar um caso que eu sei que é notório e já foi falado, aquela empresa Sodier Doces. Sim.
ela não se chamava Sodier Doces, assim eu entendi a história. Ela tinha um outro nome. E ela foi crescendo e montando inúmeras franquias. E num dado momento ela quase se quebrou, porque ela perdeu o nome, ela não conseguiu ter o nome, e a pessoa que era detentora do nome processou, enfim, e teve que fazer a mudança. Então ela teve que mudar a fachada, o layout, os rótulos, tudo, o site, porque ela não poderia mais usar o nome anterior e aí se tornou a Sodier Doces. Então, até a gente pode depois pesquisar isso certinho, mas existem N casos, N empresas que elas começam e aí elas se dão conta que elas esqueceram desse detalhe, porque não é um investimento tão alto. Por exemplo, a taxa do INPI, quando você recruta ali de dentro do site, hoje ela está unificada quando você pede do início ao fim. Então antes a gente pagava de entrada para uma pessoa física e em uma classe uma taxa de aproximadamente R$ 166 reais, e quando ela recebia o deferimento, uma outra taxa de 298. Hoje o INPI ele unificou e ficou R$ 440 reais uma única vez. Então para você entrar com o pedido no INPI gastaria esse montante. Porém, os escritórios de advocacia, contabilidade ou outros empresários que dominam essa parte de despachante dentro do INPI, eles têm os honorários deles, porque é um risco, né? Você mexer com a marca da pessoa. Então, hoje é possível, né, por R$ 440 reais, a gente conseguir ter essa classe já assegurada. E aí, com o nome assegurado, é possível caminhar. E existe uma quantidade? Igual, eu vi aqui, meu, show de bola. Já ganhei, tá? A equipe toda vai levar. É muito bom, bacana. Custo-benefício absurdo, né? Porque hoje um perfume com qualidade aí, ele é pesado no que tange a população, a classe trabalhadora. E eu vi que você está abrangendo, tá abraçando essa galera aí. E estão gostando e despertou interesse. Eu quero até falar, olha, quero montar aí, quero fazer uma fragrância do RCast, da RC Security e presentear e, de repente, quem sabe, montar essa parceria e comercializar. Fazer o comércio, né? A comercialização disso daí. E existe uma quantidade, um número, fala, olha, quero fazer 50, 100, quero fazer 10, até porque você falou do INPI, né? Que tem que ser pago. Eu pago essa taxa para poder fazer entre aspas, a patente do meu perfume. Exatamente, porque se você não toma todos esses cuidados, o empreendimento ele pode vir a fracassar. Ou alguém tira da gente, ou a gente acaba tendo que voltar muitos passos. Ou ele vira sucesso e alguém se aposta disso. Se aposta disso. Então, estaria fazendo um esforço em vão. É raro, mas acontece muito. Muito, porque justamente por falta da consideração desses detalhes. Então, por exemplo, depois que você registra no INPI, se você, por exemplo, está com um time de marketing ou de web designs, naquele momento em que o empresário ele começa a criação da logomarca, para que ele possa transmitir todas as ideias, ele já está falando do nome abertamente, já está criando, e energia é empregada nisso. Então, imagina, por exemplo, alguém da equipe vê o nome, gosta do nome, comenta sem querer com outro empresário do mesmo ramo. A pessoa gosta, ela entra no INPI, viu que está livre, o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele vai assegurar a marca para quem entrar com o pedido de registro por ordem de chegada. Então, digamos que eu e você tivéssemos a mesma ideia sem querer e você chegasse 1 minuto antes do que eu. Você ganharia pelo tempo. Essa é a informação que a gente tem do INPI, desde que fosse quem chega primeiro é quem garante. Exatamente. Então, se a pessoa ela quer ser uma empreendedora, ela quer ter a própria marca, ou ela já é um empreendedor, como vocês têm um grupo empresarial e querem aumentar o ticket médio, criando uma renda extra com esse nicho tão volátil que é a parte cosmética, é preciso fazer isso de um modo profissional. Então, o profissionalismo ele requer algumas exigências
para que a gente também não dê com os murros, como que fala? Os burros na água, né? Os burros na água. Não dê murro em ponta de faca. Porque hoje você gasta tempo, tem a energia da pessoa, investimentos, dinheiro, projeções. Imagina que, por exemplo, eu não tivesse registrado este nome do Éden ou este nome Adeus Piolho e alguém olhasse isso e falasse, puxa vida, Adeus Piolho, que sacada. Vou levar isso para as escolas, vou levar isso nas comunidades, vamos deixar isso com qualquer pessoa, porque não tem a raça, não tem classe social. O Piolho atinge todas as classes. Inclusive, ele favorece o shampoo até e o condicionador. Shampoo e o condicionador. Adeus Piolho. Infantil. Adeus Piolho. Infantil, a partir de 3 anos de idade. Tem adulto? Adulto ele serve também, serve. Né? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum Porque problema. aqui o ativo preventivo... Viu aí, né, Léo? Só tô dando um toque para a equipe aqui, sabe? O ativo preventivo, ele é o vinagre quássia. Então esse vinagre ele é importado de lugares amazônicos como Suriname ou até mesmo a floresta amazônica e outros que conseguem ter esse vinagre e ele cria essa ação preventiva ao piolho. Ou seja, uma cabeça que está sendo cuidada com esse tratamento, com esse ativo, se o piolinho cair ali, ele não vai querer ficar. Poxa, show de bola. Mas, por exemplo, o que você vai lembrar depois, até para comprar no link do Instagram ou no link das redes sociais ou até mesmo nas plataformas, vai ser o nome. Qual é a marca mesmo? É o Adeus Piolho. Adeus Piolho. E aí, se você não está registrado, ocorre como alguns empresários perdem tudo que investiram. Então, tem coisas no empreendedorismo que nós chamamos de situações inegociáveis. Para começar o empreendedorismo, e aí a gente percebe que realmente nós não fomos instruídos, né, para sermos empreendedores. Outra pergunta, né? Nós falamos sempre falamos de CNPJ, vamos falar de CPF, pessoa física. Pessoa física, correto. Chegou lá, eu, rico, poxa, sou uma pessoa física, tenho um baixo, quero investir, mas recebi uma rescisão de uma empresa que eu trabalhei, é pouquinho, mas eu queria iniciar a comercialização de algo. Aí eu vou chegar, ô Érico, eu quero fazer um perfume meu, rico cheirosão, um exemplo lá. Isso. E aí mesmo essa pessoa sendo uma pessoa física, um CPF, eu consigo fazer. E para poder fazendo todo esse processo ou não? Ou tem que ser um MEI, tem que ser um CNPJ? O que eu observo, né? Eu li um livro uma vez que dizia o seguinte, se você quer ter uma padaria, que tal você trabalhar em uma? Para que você aprenda como funciona. Então imaginemos essa mesma situação que você descreveu. Um trabalhador pegou um montante ali, um acerto, e ele quer destinar parte para o empreendedorismo. Ele precisa ter garantias de que ele vai empregar o tempo dele, trabalhar e terá retorno. Sim. Se ele fizer isso com boa parte do investimento e der errado, imagina como ele pode comprometer toda aquela luta que ele adquiriu com o tempo. Então, o que a gente incentiva? Se você deseja começar a comercialização cosmética, você não precisa começar inicialmente com a sua própria marca. Você pode começar a revender os produtos de uma marca já existente. E lá eu tenho esse acesso. Eu quero revender o do Éden. Essa é uma das vantagens das nossas marcas, que na verdade não levam o nome da indústria na parte frontal, no claim frontal. Sim. Então tem a sua identidade própria, porém são fabricados pela Big Beauty. A Big Beauty. Então a indústria de cosméticos Big Beauty, que está aqui atrás do rótulo, que é a que regulamenta com que esses produtos possam estar aptos para serem comercializados no território brasileiro, que é a Anvisa, né? E você é o químico responsável. Essa pessoa se exime de responsabilidade sobre o produto. Ela fez a comercialização de revenda lá. Ela pegou toda pessoa que vende e mandou para o varejo. 50% da responsabilidade é de quem vende e 50% de quem fabrica juridicamente. Sim.
Então, hoje, por exemplo... Não, mas eu digo no que tange a composição química. A composição química é só da Big Beauty. Exatamente. Estou explicando para... Eu estou falando Para com uma pessoa... Para a pessoa que é leiga, falou, poxa, mas eu vou vender um produto e essa garantia? Falou, não, a composição química é da indústria. É da indústria, da Big Beauty. A primeira coisa vai em cima do químico responsável e da indústria. E da indústria. Para tentar saber o porquê que deu aquele problema. A indústria, por sua vez, terá que ter o que a gente chama de SAC cosmetovigilância. Então, a gente tem um SAC de atendimento que, se houver qualquer reclamação, até mesmo para os órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a gente tem que prestar contas. Sim. Então, o consumidor também, se ele tiver algum problema, até a ponto de ter que acionar algum órgão, ele vai usar de como ele foi tratado nessa informação a respeito de um possível problema que tenha acontecido com o produto, uma alergia ou uma contaminação ou algo que possa colocar em xeque a credibilidade do produto, ele vai acionar o SAC e aí, é claro, a marca, ainda mais de uma empresa pequena, ela vai reverberar direto na parte industrial. Então, o pequeno produtor ele pode ter essa tranquilidade, mas ele tem que se lembrar que ele, por ser dono da marca, por mais que a responsabilidade química fique em cima da indústria, juridicamente ele passa a ter a responsabilidade. Então, hoje, inclusive os lojistas ou vendedores, mesmo que você não é o dono da própria marca ou da fábrica, mas você comercializa, o fato de você comercializar, você já se torna um corresponsável de um pequeno percentual em cima daquela venda. Por isso que a gente tem que homologar os nossos fornecedores. Então, se você quer vender um produto, conheça. Por exemplo, alguém quer conhecer a Big Beauty, pode ir lá na Big Beauty. Está de portas Estrada abertas. da Aldeinha, 1508A, quer fazer uma visita guiada, quer conhecer o processo de fabricação. Exatamente, quer entender como que é o processo fabril. Então, é um laboratório, a partir da pesagem, a produção, o invase. Você vai ver ali uma indústria preparada para a produção. Outra coisa, teste dos produtos. Se a pessoa quer garantir a qualidade, faça os testes. Às vezes você deixa com um parente, uma mãe, um filho, ou uma prima, um tio, uma tia. Olha que legal, estou usando aqui, veja se você gosta também. A opinião de uma diversidade de pessoas pode chegar numa conclusão. E você também usar o produto. Eu lembro quando eu vendia óculos, Rico, e eu incentivava as pessoas a comprarem o tratamento antirreflexo, porque a gente entendia que ficava muito mais nítido a visão. Só que quando eu comecei a usar óculos, eu entendi que por mais que ficava muito mais nítido, a lente engordurava muito mais. Então o índice de vezes que eu tinha que lavar o óculos no lavabo para poder continuar com a visão boa era muito maior quando eu não tinha o tratamento antirreflexo. Então, quando a gente usa, quando a gente sente os benefícios, você passa a entender o produto. E a gente também tem os nossos cursos de tricologia com ênfase em tecnologia cosmética. O que é a tricologia? Vem do grego, né? A palavra tricos é pelo, logia, estudo. Então, é a ciência que estuda o fio do cabelo. Nós temos um curso muito dinâmico de 40 minutos até 2 horas, onde a pessoa consegue ter um panorama geral de como é a estrutura capilar. Desde as epicutículas, exocutículas, as endocutículas, as macro, micro e protofibrilas. Então ele acaba aprendendo toda a estrutura capilar. Puxa vida, o cabelo é dessa forma? Dessa maneira. Então, nós temos essa união entre a parte da tricologia e a tecnologia cosmética. É a fusão desses dois conhecimentos específicos e técnicos que habilitam qualquer pessoa que usou o produto, conheceu a fábrica, entendeu que tem um produto, tem uma originalidade, ele é confiável, é recorrente, a pessoa usa, gosta e quer comprar novamente, e aí ela entende a parte técnica. Então, um cabeleireiro ele vai ter o conhecimento de toda a estrutura capilar e como aquela química age dentro do fio. Então, quando, por exemplo, a gente faz um curso de tricologia para os cabeleireiros e explica como que o pó descolorante, em ação com a água oxigenada, eles dilatam o fio e
quebram as pontes cistínicas ou até mesmo as fibras e atingem ali na macrofibrila a melanina, expulsando ela por oxidação, aquilo muda completamente como ele enxergava aquela técnica. Então o cabeleireiro ele deixa de ir para trás do lavatório, orar para Deus, pedindo que não deixe cair o cabelo, né? Para entender a química e poder, com a inteligência que Deus deu, ele conseguir saber administrar ali, por exemplo, um choque químico. Então, se ele está usando um produto e por mais que ele tenha feito o teste de mecha, o cabelo não está resistindo e está querendo ficar elástico a ponto de se partir, ele sabe que ele pode entrar com uma queratina, uma recarga de aminoácidos, aí ele tem os produtos específicos que ele já estudou para que ele use como ferramenta na mão dele e evite imagina quebrar um cabelo. Para tudo isso daí, para o seu produto, existe uma instrução, existe um curso ali de pequena duração para entender a formulação, para poder aplicar tanto o shampoo até o conhecimento do perfume, para ele poder passar isso daí. Exatamente. O que a gente percebe hoje... A Big Beauty, ela oferece isso. Oferece todo esse conhecimento. Inclusive, a gente tem se dedicado a ter essas gravações, tanto num formato de mentoria e de uma forma bem curta e com uso de inteligência artificial também para fazer ilustrações, como também nesse formato podcast. Então, hoje a gente escalonou, por exemplo, 10 passos que é entre a escolha do INPI, desenvolvimento de layout, engenharia tributária, escolha de embalagens, escolha de formulações e fragrâncias e caminhos olfativos, a confecção de mockups, a aprovação dos registros da Anvisa, a industrialização, a logística e a metodologia de reprodutibilidade fidedigna, para que dentro desses 10 passos, por exemplo, quem quer criar a própria marca seja suprido. Ou esquece criar a própria marca. O cliente ele deseja revender os nossos produtos e ele quer ser especialista neles para que eles possam comercializar e talvez um dia chegar até a própria marca. A minha ideia é indicar, começa vendendo um produto que não é seu. Você vai começar a entender isso daí e lá no futuro você personaliza o seu. Falou, opa, eu gostei desse aqui, eu acho que esse aqui, e vai identificar o que tem mais saída, né? Você já identificou dentro de seus produtos o que tem mais saída e o que não teve saída. Isso é fato, né? Exatamente, a curva ABC, né? Então a gente tem ali os produtos que são o que lideram as vendas. Exatamente. Pode ser que, eu não gosto. Mas não é o que você não gosta, é o que vende. É o que vende. E eu costumo dizer que o mundo é de quem vende. Exato. E quem vende hoje realmente é o que mais ganha. É o que alavanca o país. O que alavanca é o cara que vende. Eu faço até a retórica do coelho da Páscoa e a galinha, né, meu? Quem ganha dinheiro é o coelho, né, meu? Não tem nada a ver com o da Páscoa. E uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas também elas querem a informação muito rápida, certo, Rico? Tudo num clicar de dedos. Mas é até porque é um comportamento humano, né? Hoje, o cara busca no Dr. Google, né? Tudo está cheio de influencer, né? Está cheio de especialistas em todas as áreas. Você vê o cara, mas o cara é especialista nisso. O cara quer ter propriedade de algo que não tem. É o que você está trazendo aqui. Você está trazendo algo com propriedade. Você está falando algo com propriedade. É que muitas pessoas acreditam que a gente só modela. Ele ali é um modelador. Mas a gente tem uma indústria com um custo operacional fixo, com variável, e que se não há uma performance, ela não consegue ser suprida. Então, empresas que já, como a nossa, que estão há mais de 17 anos no mercado e que vem evoluindo e se mantendo, tem algo que faz com que essa força motriz não pare. E é o empreendedorismo, que é transformar as dificuldades em oportunidades. Então, veja bem, por exemplo, eu citei que a Big Beauty ela pode fazer várias ramificações de produtos, entre elas os cosméticos capilares, os cosméticos corporais, faciais, perfumes e produtos de higiene pessoal. Então, por exemplo, em um dado momento como a pandemia, um momento crucial, para a comercialização de praticamente todos os produtos, mas o álcool em gel disparou absurdamente.
Então você tem ali um leque de produtos que você não entende, mas Existem em um os dado momentos, né? momento ele acaba explodindo. Por exemplo, no verão, protetor solar e repelente. Explode. Hoje, o Brasil, nesse momento de ascensão de empreendedorismo, como a gente comentou pouco antes de entrarmos, né? Acho que é o momento em que o Brasil está tendo um número de empreendedores que estão talvez superando até o número de CLTs ou chegando próximo, mas muita gente buscando empreendedorismo. Porque entra um fator aí, eu sempre falo, eu aconselho a todo mundo a empreender, a vender algo. Eu, desde moleque, eu sou um vendedor nato. Eu aconselho, pega algo e vai vender. Por quê? Você consegue escalonar. Você está ganhando pouco, se você vender bastante, você vai ganhar mais, mais. Por quê? Quem produz consegue suprir sua necessidade. Exato. Não é isso? Você que fabrica, você precisa do cara. Se o cara chegar lá, eu preciso de um caminhão cheio de perfume. Tem? Não tenho, mas vou fazer. Só preciso de um pequeno prazo aqui e eu vou aumentar minha produção. Exato. Se não tem para quem você vendeu, naturalmente. Ou então fica na zona de conforto. Olha, eu ganho X por mês e eu vou ficar nisso daí. Não tem problema nenhum. Mas para viver o espetacular, tem que vender. Eu aconselho a todo mundo, né? Fica a dica aí para o Érico, eu já conheço há muitos anos. Vai lá, meu. Se você tem essa dúvida, ele vai te ensinar como produz, desde o início da produção, como vender, o cliente final. E aí o feeling da coisa, quem está vendendo vai entender sobre isso daí, né? A venda ela é muito interessante porque ela capacita também a pessoa. Sim. Quando você sai no ímpeto, eu vou vender, você vai enfrentar as objeções e você só vai conseguir executar a venda e o dinheiro ser transferido e o produto entregue se houver a persuasão. A persuasão só vai ocorrer se você vencer todas as objeções. Então Isso. envolve qualidade, no primeiro não, preço. você desistir é besteira. Acabou. Primeiro não, desistir é besteira. Toda pessoa de sucesso, todo empreendedor que teve sucesso, ele insistiu. Ninguém teve a fórmula mágica lá, fiz um produto milagroso aqui e descobri, não. Existem até índices, né, Rico, de empreendedores que, por exemplo, após os 50 anos, eles atingem grandes fortunas ou acertam bons negócios. É o exemplo do bambu, né? Exemplo, McDonald's. O bambu, ele é uma planta que ela fica pequena, com centímetros ali, 10, 20 centímetros no máximo, com 5 anos de idade. Ele cria sua ramificação, suas raízes se adentram à terra, aí depois dos 5 anos ele se expande, né? Ele começa a crescer que ninguém segura mais. E nesses 5 anos ninguém vê nada, né? Nos 5 anos ninguém vê nada. Quanto tempo? E é isso daí, eu falo para todo mundo, para vender algo, até estou falando como empreendedor também, a empresa não é fácil, mas não desistam dessa ideia, né? Até porque estamos falando com uma pessoa com conhecimento em química. Então, quando eu falo assim, hoje é importante bater sempre nessa tecla. Alguém com propriedade, pelo amor de Deus, pessoal. Tem gente aí sem propriedade, falando abobrinha, falando besteira para os cotovelos aí, com crendices, né? Folclores, com coisas lúdicas. Não tem segredo. O sucesso, ele depende do processo. Eu sempre falo. Mas vamos até fazer um outro bate-papo. Nós estamos falando sobre o seu projeto de assistencialismo, que hoje você é diretor, é professor. Eu quero que você fale para mim em quais locais, né? Em quais instituições você trabalha, além do empreendedorismo com a sua fábrica. Hoje a Big Build ela se torna a mola motriz de todos os nossos outros empreendimentos, porque a fábrica, a indústria, ela é a que gera a riqueza. Então, a gente tem auxiliado, independente das instituições, elas entenderem que se elas não se adequarem a terem os seus próprios corpos industriais, pode ser que num dado momento elas mesmas sucumbam. Porque a indústria está no topo da cadeia. Porém, hoje ela é desvalorizada. Sim. Quem você vê hypando, quem você vê crescendo e ganhando muito dinheiro é quem comercializa.
Então, sempre sobra para a fábrica. A fábrica ela vive hoje um drama onde, se o dono da fábrica ele não tiver uma marca dele, de propriedade dele, de vendas, e ele for só um terceirista, ele hoje sofre a mudança versátil de uma hora para outra, ou de um simples não. A empresa dele pode operar em um mês com um determinado X valor que cobre a curva de equilíbrio e no outro mês ele já está em débito. Então, essa oscilação para a fábrica, em virtude de uma ampla concorrência e a maior parte da margem ficar para um grupo só de pessoas dentro dessa cadeia alimentícia, por exemplo, né, dando um exemplo, a gente percebe que a indústria muitas vezes ela fica sobrecarregada e ela é tratada de uma forma até injusta. Então, tanto a questão da incidência tributária, como da questão do markup, que é o lucro que ela ganha em comparação com outras pessoas, os outros prepostos da cadeia alimentar, vamos dizer que a gente tem uma cadeia o seguinte, ó, a fábrica, a marca, o CD de distribuição, o microdistribuidor, o lojista e o consumidor final. Ainda teria um vendedor aí entre o lojista e o consumidor final, e aí o consumidor final. Então você tem entre a marca, os centros de distribuição, os macros e os micros, os lojistas ou as perfumarias, mercados e farmácias, que têm seus conglomerados de funcionários, que tem os vendedores que ganham as comissões, alguns chamam de gueltas, de selinho, enfim. E aí chegar no consumidor final, para que isso seja alimentado e todo mundo tenha um lucro, realmente fica tendo que ser dividido essa fatia do markup. E geralmente a fábrica é o que fica com o menor valor, só que ela tem um dos maiores trabalhos, né? Porque, por exemplo, quando você faz um shampoo como esse, eu tenho que reunir às vezes 15, 20, 30 ingredientes que são fórmulas distintas de fornecedores diferentes, e eu tenho que reunir eles em um reator e homogeneizá-los para que ele tenha uma reprodutibilidade fidedigna. Ou seja, eu tenho que pegar entre 15, 20 a 30 elementos diferentes, vai criar um padrão, sempre reunir, misturar ele para que ele saia sempre igual. Então, o grau de vamos dizer assim, de tecnologia, conhecimento e know-how aqui aplicado tem que ser cirúrgico, é matemático. Tanto que as leituras que nós fazemos dos produtos, como por exemplo o potencial hidrogeniônico, ou viscosidade, características organolépticas, cor, odor, aspecto, ou até mesmo a densidade no piquenômetro e em outros aparelhos, exigem leituras que têm ranges específicos. Então, se eu faço um produto e a viscosidade não atinge aquele ponto de viscosidade no viscosímetro, eu preciso mexer na estruturação da fórmula para aumentar a concentração da viscosidade. A mesma coisa se ela tiver com uma viscosidade muito mais alta. Outra questão, por exemplo, da cor. Se eu usar qualquer ingrediente e não atingir aquela vertente de cor, eu estou fora do padrão. A questão do potencial hidrogeniônico, né? O cabelo, a pele, ele é muito ligado ao pH, que é o potencial hidrogeniônico. Esse pH, por exemplo, no cabelo, é um pH mais ácido. Então, quando eu lido com shampoos ou condicionadores, eu estou lidando com energias positivas e negativas, cargas positivas, ácidas e cargas negativas alcalinas. E reunir essas matérias-primas dentro do mesmo blend, misturar a água e o óleo dentro de uma mesma formulação, é só propriedade para um químico. Porque ele é o alquimista, é o manipulador ou farmacêutico que vai conseguir ter essa habilidade, conhecendo as estruturações das formulações, das cargas e reunindo isso para que fique equilibrado. Tanto que quando a gente olha aquela tabelinha do pH, né, a gente olha que de 0 a 7 é o intervalo ácido, de 7 a 14 é o intervalo alcalino. E aí a gente olha ali, o ácido seria aquele símbolozinho do H+, que é o íon H+. E aquele símbolo do alcalino seria a hidroxila OH-. Quando você pega um H+ e um OH- e junta, você tem 2H, H2 e um O. Você tem exatamente a molécula da água,
que é a junção neutra, que é o ponto 7. Ponto 7, que é neutro, ele é realmente equidistante. Ele não é nem ácido positivo e nem alcalino negativo. Então, dentro de uma formulação, para que eu atinja a sua neutralidade, se aqui for um pH 5, eu tenho que atingir esse potencial hidrogeniônico. Então, é um domínio que, por exemplo, para que a gente viesse a adquirir esse conhecimento, foram inúmeras consultorias, químicos, batidas que a gente fazia de teste, coisas que foram reprovadas, produto, dinheiro, tempo empregados. Ou seja, vamos lá, o que você falou de maneira técnica, quem fabrica, ele tem todo esse trabalho. Pessoal, quem vende é mais fácil. Se não der certo, você migra para outro. A verdade é essa. É isso. O cara que... Eu vou bater na mesma tecla. O cara que vende é quem ganha. Exato. Se você tem um bom produto... É o artilheiro do time, Rico. Porque vou revender. Quando você fala assim, o goleiro Entendeu? ganha quanto? E o Neymar? E o atacante ganha quanto? O atacante ganha mais. O atacante O ganha vendedor mais. o vendedor ganha mais. Então, vindo a essa retórica, né? Que não é tão interessante. É interessante para alguns fazer o próprio produto. Se você já tem um conhecimento de visão do que é o produto, já sabe, tem um conhecimento técnico para fazer essa revenda. Qual é o problema do vendedor? Muitas vezes ele é passado para trás. Por exemplo, por que eu tenho a minha própria indústria? As pessoas me perguntam, é por conta de atravessamentos comerciais. Se eu tivesse tido uma indústria como a nossa parceira, que agarra na mão do terceirista ou do distribuidor e não solta, eu talvez não teria tido a necessidade de ter que ter a minha própria fábrica. Ou eu também... Mas é uma questão de independência também. Independência. Entendeu? Você fala, não dependo de ninguém, eu vou fazer meu produto e acabou. Exatamente. Aí é o que cada um... essa é a retórica, né? É a questão de independência. Quando você distribui uma marca, inevitavelmente você fica delimitado no território. Olha, você pode vender nessa região. Ou se é região aberta, muitas vezes você não pode vender na internet, concorrer com a própria marca. Ou se você arrumar uma exportação, você não pode exportar. Ou quando você quer um preço melhor, você tem que comprar aquele X, senão você não consegue fazer. Mas a dificuldade também de montar uma marca é você ganhar um nome no mercado. O branding e o retorno do marketing volta todinho para a marca. Vamos dar um exemplo? Eu estou aqui com esse creme, esse perfume corporal. Aí a minha esposa usou e levou na casa da nossa prima, da nossa tia. Elas também usaram e gostaram. Elas vão entrar no saque da empresa e vão olhar na marca. Sim. Então, as redes sociais. E muitas vezes o vendedor que foi ali e convenceu, ou a pessoa que estava usando e demonstrou, ela não vai ter esse branding retornando para ela. Então, essa é uma das vantagens, por exemplo, de ter a própria marca. Sim. Né? E, automaticamente, tudo Algo vão ter os trabalhoso. prós e os contras. Vai sim, vai Por ser isso que, de trabalhoso. início, pega uma marca, começa a revender. Olha, eu quero entender como é que funciona. Por exemplo, hoje, vamos dizer que você quer montar o perfume Rcast. Antes de montar talvez o perfume Rcast, se você já tem a linha do Éden pronta, fala, vou fazer um teste com X perfumes, vou comprar 10 perfumes. Vou começar a oferecer aqui para os amigos ou vou deixar? Será que eu vou ter o êxito? Quando você percebe que sim, aí é o momento que você fala, agora eu vou investir. Mas na aí eu minha já marca. entendi a configuração. Exato. Você entendeu a configuração. Comecei a entender, opa, estou vendendo perfume e eu sei o que vende. Isso. Eu sei qual é a fragrância, qual é o cheiro, do que se é doce, se é amadeirado, Isso, se é frutado. cítrico, se é frutado, se... Tem toda essa pegada. Aí eu descobri o nicho e falei, opa, peraí, dá para fazer algo aí semelhante, Exato. parecido e vender com custo baixo. Hoje é o que as pessoas procuram, né? O custo-benefício, né? O que é bom e barato, né? E o que acontece? Você me perguntou em quais áreas a gente está atuando, né? Principalmente nessa questão do empreendedorismo social. Então, hoje, a gente percebe que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de poderem criar suas próprias empresas. A gente não tem essa formação desde pequenininho. Não. Você teve no seu colégio aula de empreendedorismo? Porque, na verdade, você entrou numa retórica, vamos lá. Eu estudei em escola pública. Nós fomos programados para estudar
na escola pública, fazer uma faculdade, trabalhar para alguém. A configuração de operário, sempre foi isso. Ninguém nunca chegou e falou, olha, se você pegar aqui esse perfume, vender, ter uma margem de lucro de 20%, 25%, 30%, que seja, aí você vende 10 unidades, aí você guarda o dinheiro e vai se capitalizando, tal, tal, tal. Nunca foi ensinado isso. Entendeu? E filho de empreendedor é empreendedor, porque aí altos colégios eles vão ensinar o quê? Fala, olha, você vai ser gestor. E quem está ali na periferia foi canalizado a ser operário. A verdade é essa. É quando Então não vai chega... saber sobre NPI, Não, montar layout, não, engenharia tributária. não, nós estamos falando de matemática básica, tá? Nós estamos falando de cálculo ali, de uma disciplina que tenha sobre economia do lar. Ninguém teve isso daí, entendeu? Exato. Você conhece? Ah, ele conhece? O Léo é playboy, né, meu? É outro nível. Olha o Kaique. Eles ficam bravos comigo toda vez. O Léo é outro nível, né, meu? Ele já foi empreendedor, é empresário e tal, é outro nível. Mas, assim, a nossa formação nunca foi isso. E o que você está fazendo, levando lá, olha, vem cá, poxa, pega na mão, ó, funciona assim, assim, assado. E é difícil até esse despertar. A pessoa ela não consegue entender essa configuração. Ela fica olhando assim, falando, o que esse cara está falando? Não, mas eu tenho que trabalhar para alguém, Eu falo, não, dá para você ser seu próprio patrão. Exato. Você pode pegar algo e revender. Hoje, inclusive, existem aplicativos de venda que, se você consegue só efetivar a venda, eles já estão fazendo tudo. Sim. Estão entregando, estão recebendo, É pagando a hospedagem, né? comissão. Você hospeda um produto no site, ó, vou do Éden aqui. Eu não preciso ter estoque. Vai ser encaminhado para você a quantidade e já vai. Opa, quem comprou, eu só tá entrando as cifras, né? Exatamente. Eu costumo dizer, a Uber. A Uber tem carro? Tem carro? A Uber? Os caras são podres, né? A maior rico, frota, né? E por quê? Não tem carro, mas montaram uma plataforma para ganhar dinheiro. Outras aí, de iFood, faz comida, não faz, mas é uma plataforma de entrega que os caras ganham com isso, é a comercialização. O Mercado Livre, que hoje é uma potência. Compra algum produto? Não, é só... O TikTok Shop. Entendeu? É isso que, quando a pessoa passa a entender essa configuração, poxa vida. E é aqui, você está na maneira analógica, produzindo, fazendo o seu produto, que é gratificante, e dando essa margem para quem quer revender, quem quer iniciar algo. Tentem. O investimento é baixo, é pouco. Hoje, no projeto nosso socioambiental, é possível começar com um investimento de R$16. Aí. Então, você pode fazer como aquele Rick Chester, que ele vende a água, né? Ele compra a água, ele ensina, ele pega lá por 80 centavos, aí ele vende por 2, 3, 4 reais, ele ensina o que fazer, como reinvestir, e é de grão em grão, a galinha enche o papo. Não tem outro retorno, é do couro que sai a correia. Mas então, é o que eu estou falando, é matemática básica. Eu, trabalhando no patrulhamento, no policiamento, conheci um cara, a gente chamava ele de baiano, e realmente era o apelido dele porque ele era baiano. Ele vendia balas e chicletes no farol, no Morumbi. Na Avenida Morumbi, com a Giovanni Gronchi. Isso eu estou falando de 15 anos atrás. Ele comprou terra na Bahia, tinha as vaquinhas dele. Na época, eu estou falando de 2005, 2004, 2005. Ele tirava seus R$4.500, R$5.000 por mês, trabalhando de segunda a sextas-feiras. O que seria uns 15, 20 mil das hoje. 6 às 10 da manhã. Vendendo bala. Por quê? Ele entendeu a configuração da venda. Só que o que precisa? Eu falo, deixo bem claro. Se alguém quer iniciar, é disciplina. Não tem milagre. Não vai vender tudo em uma semana, não vai vender tudo em um mês. Vai levar para você conquistar uma grade ali de clientes, pessoas que queiram entender do seu produto, ele reproduziu, ele disse para outro, que você vai criar uma célula de vendas, leva um tempo. Todos, qualquer pessoa que começa vendendo algo, leva um tempo. O processo é fundamental para o sucesso. Não tem
Não tem fórmula mágica. E a gente sempre deixa claro isso daí. E você acabou de falar, um investimento de R$16. Você vai iniciar, vai falar, olha, vai ensinar, vai ser aplicado o curso, é só procurar a Big Beauty aí. Aquele consultor, né, Max Geringer, ele fazia palestras sobre vendas e um dia ele falou sobre o pulo do gato. Depois pode até pesquisar aí. Sim. E ele mostrou isso, essa caminhada. Olha, você tem que ter o produto, saber vender, conhecer a parte técnica, fazer uma pré-visita, anotar, fazer uma revisita, persuadir e efetivar a venda, dar um pós-venda, e foi falando todas as etapas. Quando ele concluiu a palestra, ele abriu espaço para as perguntas e o engraçadinho lá do fundo falou assim: ah, Max, fala aí pra gente, qual que é o pulo do gato? Aí ele pegou e falou assim: ah, você quer saber o pulo do gato? Então o gato, quando ele dá o pulo dele, ele eriça os pelos, aí ele inflexiona a pata dianteira, ele inclina o rabo na perpendicular a 45 graus e impulsiona com as traseiras. Aí todo mundo começou a dar risada, acharam que ele estava zombando assim, ou brincando com a pergunta da plateia. E aí ele falou: não, pessoal, não estou brincando. O gato, ele realmente ele faz exatamente essa sequência. Aí ele falou lá, ele flexiona as patas dianteiras, ele eriça os pelos, coloca o rabo a perpendicular. Ele falou passo a passo. Todo um processo. Ele não queima etapa. Então, tudo que eu falei para vocês aqui, se você quer saber o pulo do gato, é você não queimar as etapas e fazer certinho. Não tem atalho. Não tem atalho. Por exemplo, olha os empreendedores que estão se destacando, como eles se vestem. Eles cuidam da aparência, eles estão bem asseados, que é onde hoje está entrando essa questão do visagismo voltado à perfumaria pessoal, que é um cuidado com a autoimagem, onde o perfume ele traz ali uma facilitação nos negócios. Porque o olfato é o nosso sensorial mais relevante para a memória afetiva. Memória afetiva, exatamente. Eu ia bater em cima disso daí. Ele é aquilo que marca a tua identidade. Marca a identidade. Você quer fazer você ficar marcado na mente do cliente e às vezes você vai, não presta atenção, por exemplo, se a roupa, sabe aquele cheiro de roupa mal lavada? Sim. Porque acabou não pegando um sol direito, não secou bem. Ou às vezes a pessoa transpirou. Às vezes o cara usou 2 vezes a mesma camisa. Usou às vezes 2 vezes a mesma camisa e ficou aquele cheiro, um cheirinho das axilas, ou até o suor. Cheiro de mendigo. Então aquele cheiro que não há higiene pessoal. Né? Então quando a gente tem essa problemática, a gente percebe que às vezes as pessoas fecham portas. Porque, por exemplo, como o cheiro ele é relevante para a parte positiva, ele é relevante também para a parte negativa. Sim, exatamente. Todo mundo lembra daquele coleguinha que não tinha um hálito bom, ou daquele coleguinha que tinha um cheirinho de suor muito forte, porque marca. Então, da mesma forma que marca negativamente, a gente também tem como marcar positivamente. Que aí é o cuidado pessoal. Esteja limpo. A pandemia, o que ela nos ensinou, Rico? Existe a transmissão, até o meu projeto socioambiental Indústria para a Favela, eu comecei a adentrar dentro das favelas com a questão do álcool. Enquanto estava todo mundo vendendo um álcool de R$10 por R$50, como a gente conseguiu um volume vultuoso de álcool em questão de 1 ou 2 meses, começou a pandemia ali dia 20 de março de 2020. Sim. Até maio de 2020, eu estava com quase 3, 4 galpões lotados de álcool. E aí todo mundo superfaturando o álcool. Então a gente já tinha abastecido a cadeia dos grandes atacadistas. Desencadeou gerou um surto psicótico. Cara, que foi aquilo? De ter brigas por causa de álcool em gel dentro de supermercados. Eu tive cliente, Rico, que chegou e falou assim para mim: eu quero R$5 milhões de álcool agora. Eu falei: mas eu não tenho 5 milhões agora só para você. Eu tenho um tanto aqui, eu estou dividindo, porque hora faltava o álcool, hora faltava a caixa-mãe, hora faltava a embalagem, hora faltava o próprio carbômetro. Começou a ser usado a hidroximetil-etilcelulose, que era aquele álcool mais grudento. Então estava faltando tudo, as pessoas em casa, uma sensação de desespero, onde as pessoas estavam desalentadas. Achando que o álcool ia salvar, né? Em tese,
ele causava realmente uma redução Sim. da proliferação das doenças, que é onde a gente quer Mas bater na lavar tecla. a mão com Sabão detergente e sabão Muito mais. resolvia o problema até mais. Tanto E que as o álcool pessoas ele não entenderam essa mata, né, configuração. a bactéria, mas ela fica na mão. A limpeza não, ele elimina a bactéria. Ela sai fora pelo Sai fora. arraste, que são os formadores de micelas, né? Então aí vendeu muito sabonete antimicrobiano. Mas o que é válido salientar nesse ponto? Que a cosmética ela ganhou uma valorização depois da pandemia absurda. Porque a gente entendeu que ela mexe com pelo menos duas ou três coisas muito importantes. Uma, ela não deixa proliferar a doença. Então, se você tiver asseado, limpo, por isso que as nossas mães falavam, limpa a mão, não entra com o pé sujo em casa. Porque é aquela proteção da mãe querendo deixar o filho e a casa limpa. Então, primeiro grande aspecto, higiene pessoal, a não proliferação das doenças. Segundo, autoestima. Irmão, a gente vive hoje na era da sociedade mais doente, depressiva que já se viu em toda a história. Posso falar isso até por conhecimento próprio, porque eu também passei por essa questão da depressão e acabei conhecendo, eu não imaginava, o número é absurdo de pessoas que têm depressão. Então, é a era realmente, a era da maior quantidade de pessoas depressivas no planeta. E quando você está limpo, asseado, inevitavelmente você consegue ter uma melhoria da autoestima. É incrível. Toma aquele banho, fica perfumado e vê se você não melhora um pouquinho a sua autoestima. Na hora. Né? Toma banho, viu, time? Toma banho aí. Quando a gente chegava em algumas comunidades e as pessoas achavam que a gente ia levar a cesta básica na pandemia e elas viam que era um shampoo, perfuminho, que era aquele odorizador de ambiente, ou mesmo o álcool, elas ficavam maravilhadas. Tanto que de lá originou a gente criar o salão a céu aberto. Então hoje podem acessar aí, né, no @indústria pra favela, nós temos ali as ações que a gente faz em muitas comunidades, como por exemplo Paraisópolis, lá no G10 Favelas. Hoje nós temos já a família do Igor Alexander e da Tâmara Amorim, junto com todo o grupo do G10 Favelas, que já beneficiaram centenas de famílias lá dentro, seja com um salão a céu aberto, onde elas saem todas produzidas e embelezadas, com os melhores tratamentos de salões público Alphaville, Master, aqueles salões magníficos como o Estúdio MS, que são estúdios com 12, 15 profissionais de alto gabarito numa maison, com os tratamentos mais caros e incríveis, levando para as mulheres de toda a comunidade e dando a oportunidade para elas não só de usarem os produtos, mas de comprarem direto da indústria. E aí eles provam e eles conseguem colocar em prática, aí a favela vai vencer. Enquanto a favela, em tese, continua na dependência, ela não vence, mas a partir do momento em que ela entende que ela pode ser a própria protagonista do seu negócio, Sim. e que o dinheiro no bolso do favelado, que vai ser a dignidade, não tem vai que ser ficar vindo através de migalhas deles. ou de assistencialismo. Exatamente. Aí a pessoa vai entender a configuração. Voou. Aí então isso está sendo filmado. Por exemplo, vocês podem acessar, hoje tem construindo uma loja do zero em Paraisópolis. É o tema com o Igor Alexander. Ele está montando agora, porque o pavilhão ele fica embaixo do Paraisópolis. Ele está montando uma loja dentro do Paraisópolis, aonde ele está provando para mais 406 favelas da própria organização do G10 Favelas, que é possível uma família sobreviver hoje da cosmética em um faturamento em torno de 4 a 8 mil reais de lucro líquido, vendendo em torno de 16 a 20 mil bruto. E vai passar muito mais. E vende, por quê? É um bem de consumo. E recorrente. Recorrente. Se você compra esse perfume ou esse shampoo, é igual alimento. Daqui 20, 30, 40 dias você tem que comprar todo de dia novo. A pessoa toma banho. Ela tem que usar um shampoo todos os dias. Só essa noite na cidade de São Paulo, quantos milhões de litros de shampoo não estão indo pelo ralo? Sim. Amanhã, de novo. Então não para. O perfume. E não compensa para os importadores, Rico. Por quê? O cosmético ele é em torno de 90% de água. Eu vou trazer um navio de água lá da China para cá?
Não vale a pena. Se aqui é a melhor água do mundo, os maiores aquíferos, Ah, sim. Brasil. o que eu vou trazer talvez vai ser uma embalagem sofisticada de maquiagem. Você vê que o brasileiro não consegue acompanhar o chinês em inúmeras coisas, como, por exemplo, essas tecnologias de injeção. Agora, por exemplo, uma cosmética que você precisa de volume, eu acredito que logo mais nas unidades das indústrias, tanto indústria em casa como indústria para favela, ele vai permitir com que a base ali forneça as bases. A base forneça as bases. Ou seja, você vai ter tonéis de shampoos, de condicionadores, e a pessoa com as embalagens sustentáveis, elas chegam e recarregam somente o que é necessário. Isso minimiza o custo Tudo, de quem fabrica e o custo final para quem consome fica lá embaixo. Né? Eu fiz uma projeção E naquela percentual, vamos lá. Percentual. Isso aqui. Fica vamos 400 pontos percentuais mais baratos que o mercado. Porque a embalagem é o que? Vou dar um exemplo, um shampoo que sairia R$ 48,00 aí de 300 ml no mercado, daria para vender a R$ 4,00 na ponta, sem todos esses insumos, sobrando 40% de lucro líquido para o vendedor. É algo inacreditável. Você fala, não é possível. Por ser a granel, vamos dizer. Por ser a granel e por ser sustentável. Então você imagina vendendo um shampoo que hoje uma mulher que ganha R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.600, ela vai gastar R$ 50,00 num shampoo, sendo que ela tem que comprar a maquiagem, o rímel, o tratamento, a máscara de hidratação. Não só mulher, né? Se você pegar um pai de família que tem as tuas filhas, tua esposa lá, que ele hoje ganha seus R$ 2.200, R$ 2.300, ele tem que manter isso daí. É pesado. Vai comprar um perfume de R$ 700,00? Não vai. De R$ 500,00? Não vai. Se ele fizer isso, ele comprometeu o orçamento da família dele, com questões vitais, como moradia, água, luz, energia, alimentação. Só isso, sem falar ainda da saúde. Então, para que a gente consiga expandir isso, é preciso, você que é um especialista das polícias, que é um especialista de segurança pública, que tem uma das maiores empresas de segurança do país, transmita que é preciso focar no empreendedorismo. Vamos esquecer agora lados políticos ou mesmo formações e entender quem quer trabalhar. Quem deseja trabalhar tem que ter essa oportunidade. Desde a comunidade, das favelas, das periferias, até mesmo a classe média. Porque a classe média está sofrendo calada. Ela não consegue atingir o alto padrão que é a classe A. É a que mais apanha. Ela não consegue mais viver dentro de uma comunidade e ela não está conseguindo se autossustentar. Porque a tributação para ela fica pesada. Porque quem é milionário não está nem aí, ele repassa para quem está lá embaixo. Engenharia tributária, Rico. Quando você aprendeu sobre isso na escola? Nunca. Se você monta uma empresa agora, você vai saber qual é a melhor engenharia tributária para que não ocorra como aconteceu comigo. Eu formei uma parceria com um grupo vultuoso, aí tive uma expressão durante quase 3 anos, fui passado para trás, houve uma fraude financeira dos meus sócios em uma questão milionária e tudo se desencadeou por uma questão de engenharia tributária. Então, o empresário ele tem que entender também o seguinte, quer ser empresário? Ótimo, mas não se esqueça, você será cobrado de tudo. E você tem que saber tudo. Ah, mas eu não sabia. Tem que conhecer o processo. Tem que conhecer o processo. É aquele negócio, se você não sabia, você está certo, você mas vai preso assim mesmo. Você não precisa ser especialista em determinado assunto. Você tem que ter alguém competente, capacitado, fazendo para você, e você entendendo ali, vamos dizer assim, 60% daquela operação, 70%. Por exemplo, Rico, hoje na cabeça de um homem que é cristão, que sabe que tem que pagar a César o que é de César. Quando ele não paga os impostos, ele não tem a consciência, já comprovado cientificamente, ele não tem a consciência boa. Ele sempre fica falando, eu sou sonegador, eu sou sonegador. Só que o sistema ele foi projetado de uma forma que muitas vezes a pessoa não consegue, pela engenharia tributária, pagando-se tributo em cima de tributo, ele não consegue pagar todos os tributos. Então, por exemplo, nós desenvolvemos uma engenharia tributária no Indústria para Favela que fica o menor tributo para o contribuinte. Como funciona isso?
ele pode hoje operar uma indústria sem ter uma planta fabril, pelo modelo de remessa para industrialização. Então, por exemplo, eu trago essa informação agora. Se eu for explicar ela agora, já vai dar um nó na cabeça, porque ela já é, para muitos, uma informação inovadora. Então, é preciso ter um olhar cuidadoso para todos esses aspectos do empreendedorismo. Então, você que quer montar sua própria marca, saiba, primeiro, você vai ter que pensar num nome. Aquele nome vai ser a sua representatividade e ela tem que ser a sua identidade patenteada. Não adianta você ter uma identidade solta que qualquer pessoa pode se apropriar dela a qualquer momento. Você vai perder. Segundo, você tem que criar um bom visual. As pessoas têm que olhar como hoje eu cheguei aqui ao ver você. Transmite seriedade. Está bem alinhado, asseado, cuidado, com boas vestimentas. Isso, para quem quer contratar um serviço, a pessoa vai transmitir segurança. É como quando eu venho com esse jaleco aqui, que eu tenho um parceiro meu que ele sempre me incentivava. Ele fala, Érico, coloca o jaleco como químico, porque quem te enxergar... te dá propriedade. Vai te dar propriedade. E autoridade. A gente percebe que, por exemplo, o próprio Jesus Cristo, que conseguiu movimentar milhões de pessoas, quando ele falava e as pessoas ficavam abismadas, é porque ele falava com autoridade. Autoridade no assunto. Então tem que ter autoridade. Terceiro passo, engenharia tributária. Não tem como a pessoa se desvencilhar disso. Até porque se ela tiver sucesso e uma empresa pequenininha passar a faturar milhões, se ela vier com engenharia tributária, ela vai se quebrar. O Estado é nosso sócio, que não ajuda em nada, só cria burocracia, ele vem te arrebentando, é aquele relacionamento tóxico. Eu venho de uma linhagem o seguinte... Eu quero me tornar tão especialista, Rico, em que o Estado deseje contratar o nosso serviço para que a gente possa complementar as ações que ele muitas vezes não consegue realizar. Então, hoje, eu já estou tendo alguns privilégios, como, por exemplo, eu fui contratado pelo projeto Escola Aberta, que é um projeto de um instituto, que é o Instituto Forte. E esse Instituto Forte ele está ficando forte em chamamentos públicos. Então, a prefeitura contrata eles e eles derivam o projeto e tem esse projeto Escola Aberta. Então, por exemplo, eu fui contratado no ano passado para ensinar a cosmetologia, inclusive saiu na TV Cultura esse projeto inteiro, onde nós treinamos 320 famílias em mais de 10 escolas da Zona Leste de São Paulo. E isso é bancado pela prefeitura da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, se eu me posicionar contra o Estado, dentro da minha filosofia, eu vou estar me posicionando contra a autoridade superior, logo contra Deus. Então, não, mas ninguém, assim, não é uma posição contra o Estado. É o que você falou visão, sobre ajustes, né? Ajustes. Eu, como contribuinte, eu sempre falo sobre ajustes. Precisa ter os ajustes. Você está entendendo? O Estado, ele não se mantém, ele não mantém a sociedade sem a tributação. Mas assim, está cobrando... Volta o tributo? Está cobrando segurança? Está cobrando saúde? Está cobrando educação? Dê-me esse retorno. É o que não acontece. Então, é isso daí que estou falando. Não estou falando de algo anarquista. Não pode existir. Não tem como. Tem que existir. Mas de maneira justa, da mesma maneira que funciona em países de primeiro mundo. E é através do empreendedorismo que eu acredito que isso pode vir a melhorar. É o empreendedorismo que gera emprego, que gera tributos, que paga isso daí. Existe que faz a máquina girar. É o que a máquina girar, porque o Estado ele não produz nada. O Estado ele não produz. Ele arrecada e distribui o que teria que ser de maneira igualitária para benefício da sociedade em comum. Como ruas asfaltadas. Falando isso, falando para um leigo, um condomínio, é pagar o tributo do condomínio aonde você mora. Você mora num prédio lá, é cobrado um condomínio mensal. Ali vai ser feito o quê? A manutenção, a limpeza do local, resumindo, falando dessa maneira. E o Estado, a única coisa, a reclamação é o quê? Deixa pecar, ele peca isso. E quando entra essa ação que você falou, que ou seja, a prefeitura, quando eu me refiro ao Estado, eu falo a União, os governos, Estado, né? Os governantes. Seja municipal, estadual ou isso. federal. Ele buscou a você, falou, poxa, você tem um projeto bacana,
Isso. E dá para ajudar, dá para ensinar essa pessoa como entender esse fator de venda, de empreender, de comercializar. Poxa, Como, por exemplo, agora o Sebrae. O Sebrae, diretamente, ele não pode vir numa indústria como a minha e fazer algo diretamente. Mas eu consegui, por exemplo, encantar a Ansib Brasil. O que é a Ansib Brasil? É a Associação Nacional e Internacional das Indústrias de Beleza e Similares do Brasil. Então, ela me contratou como diretor químico. Sim. E ela levará o projeto Indústria para a Favela para beneficiar todas as comunidades em que o Sebrae atende. Para que possa ser feito como, por exemplo, um Empretec Built. Então, o Empretec, como que ele foi criado? Ele foi destinado para o aumento dos empreendedores dentro de uma civilização, que são eles que alavancam a economia. Ótimo. Então, por exemplo, tem lá uma guerra na Ucrânia, ou, por exemplo, teve uma catástrofe natural, um maremoto lá na Indonésia e destruiu a cidade. Como que aquela economia local ela se reergue novamente? São os pequenos empreendedores. Exatamente. O que eles fizeram no Empretec? Eles chegaram para os empreendedores e liberaram dinheiro. Passou 5 anos, eles foram ver todo mundo quebrado. Gastou dinheiro. Aí falaram, peraí, vamos fazer formação, vamos fazer parte técnica. Então, na próxima remessa, eles fizeram um estudo, cadastraram as empresas e liberaram dinheiro e formação técnica. Passou um tempo de novo, todo mundo quebrado. Aí o pessoal falou, mas espera aí, a gente está liberando dinheiro, a gente está liberando parte técnica e não está resolvendo o problema. E aí eles começaram a fazer um estudo, que é o Empretec, que avalia como os melhores empreendedores, que têm as melhores performances, como eles atuam. E aí eles têm 10 tópicos onde eles pontuam para esses empreendedores que vão lá se formar no Empretec, onde eles têm que desenvolver aquelas características para serem bons empreendedores. Foram na essência. Foram na essência. Estudaram empreendedores de sucesso. E o resumo que eu posso te garantir, Rico, é que o empreendedor de sucesso ele transforma a dificuldade numa oportunidade. Aquilo como, por exemplo, a população está enxergando como caos, é ali onde mora uma rica solução e que trará enormes rentabilidades para aqueles que conseguirem solucionar dos problemas. o problema. Exatamente. O empreendedor é um solucionador de problemas. A sociedade ela só vai melhorar com o empreendedorismo. Não tem Porque como. Esse cara, vamos lá, ele montou um mercadinho dentro da comunidade. Sim. Ele está beneficiando muita gente. Ele já tem que contratar alguém, o fornecedor que já vende para ele está ganhando, quem está comprando está tendo uma melhor qualidade de vida. Exatamente. Ele proporciona uma melhor qualidade de vida para a família, para os amigos, população em geral. População em geral. E aí é onde entram o que a gente chama de ODS e ESG. Por exemplo, o ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles são impostos pela ONU. E o que você consegue ter de ESG, que é o chamado Environment, Social and Governance, que é o que dá o valuation, por exemplo, para quem tem as suas aplicações na Bolsa de Valores, sim, é só se você estiver aplicando esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, quando você faz essa parte de sustentabilidade, erradicação da pobreza, voltado ao empreendedorismo, você tem ali 17 ODS, agora está indo para o 18º, e que embora tenha até um tópico sobre erradicação da pobreza, mas se você olhar todos, o objetivo geral é que as pessoas consigam não viver mais na pobreza, através do empreendedorismo. Entram questões éticas, entram questões morais, mas fatores, né? num conjunto é realmente deixar com que as pessoas tenham dignidade. E o ESG, que é o que dá o valuation, por exemplo, você entrou no IPO lá e colocou a sua bolsa na bolsa, colocou a sua empresa na bolsa de valores. As suas alíquotas, para elas terem um maior valor de mercado, você precisa aplicar o ESG. E o ESG você só aplica se você estiver fazendo o ODS. Então, qualquer empresário hoje, sejam os de lucros reais ou de lucros presumidos, e que estão enxergando mais à frente, a médio e longo prazo, eles precisarão ajudar
ONGs, instituições não governamentais ou até mesmo situações de institutos que trabalhem esse alcance maior para quem não tem muitas vezes essa oportunidade. E eu acredito que o empreendedorismo pode ser realmente uma chave alavancadora para tirar as pessoas da pobreza. Show. Érico, eu quero agradecer a tua visita, ter aceito esse convite ao nosso podcast, no Rcast. Correto. Foi um bate-papo show. Pena que vai se estendendo, né? Daqui a pouco passa o dia inteiro e é legal essa mensagem das pessoas. Falamos sobre o seu produto, sobre o que fabrica. Deixo aqui o recado a todos. Procurem Érico Bito na Big Build. Empresário, empreendedor, palestrante, químico, é um cara de um grande conhecimento e as portas estarão abertas para você que quer iniciar algo, seja para revenda do produto que já existente no mercado, ou seja para fazer o seu próprio produto. Tá? Quero agradecer a todos que assistam que estão assistindo essa palestra e principalmente aí, Érico. Muito obrigado, meu irmão. Deus Muito obrigado. abençoe. Evolução sempre. Deus abençoe. Amém.